Beleza. Aí, pessoal, já está começando. Queria desejar uma boa noite para todos e todas que estão aí iniciando a nossa live da semana. Olha, essa semana é a primeira live que o Mandato organiza, então a gente teve aí semanas super cheias, né, de debates e tal. E semana que vem, a próxima, a gente vai estar participando de bastante atividade. A semana anterior, a gente fez uma semana bastante debate sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, a gente conversou com as iniciativas comunitárias de compostagem, conversou com as associações de catadores, conversou com projetos e programas pautados de compostagem pelo Brasil também. E aí, hoje, essa semana, a gente veio construindo, conjuntamente com a Lília e com o Márcio, essa perspectiva, né, de discutir a economia de Francisco e Clara, né, esses novos paradigmas econômicos dentro do que isso vem se propondo a construir, né, a partir de um documento principal, mas a partir também de um acúmulo que a sociedade vem trazendo, né. Então, eu quero inicialmente agradecer imensamente, né, ao aceite do convite do Márcio e da Lília. Sei que para eles estarem aqui, eles também dialogaram com um coletivo maior, né, e isso foi bem importante, até para elaborar cada vez mais esse pensamento sobre as economias de Francisco e Clara, né, e acredito que esse é um espaço que também está em construção, para nós também está em construção, né, discutir esse tema, né. Então eu vou preparar aqui para a gente começar, né, a gente sempre dá esse tempinho para esperar um pouco a galera entrar, a galera receber o link para poder acessar a live, né, e queria inicialmente assim, agradecer muito, né, a Carlinha, que trabalha no mandato, e o nosso mandato, o mandato agroecológico, tem um pouco dessa característica, que é justamente ser um mandato onde que vários agentes que são envolvidos diretamente ou não diretamente no gabinete acabam construindo o mandato, e esse tema da economia, ou o tema das economias, ele é muito construído pela Carlinha. A Carlinha tem uma construção ali junto à economia solidária, Fórum Regional, Fórum Catarinense, né? A gente aprovou também a Lei Municipal de Economia Solidária, e ela vem também discutindo com o coletivo de jovens da economia de Francisco, né, essa aproximação. A gente fez uma live há um tempo atrás sobre várias economias, né, economia circular, economia de Francisco, economia solidária, economia fraterna, se eu não me engano. Então são temas que a gente está trazendo para aprender também. Não existe nada pronto e é uma perspectiva do aprendizado para a gente tocar, né? Vou aqui aproveitar, né, já que agradeci a Carlinha, de trazer um pouco do texto que ela mesmo construiu para a gente subsidiar esse debate, né? Então, esse debate está subsidiado no seguinte: mesmo antes da pandemia, a questão da economia sempre foi um tema caro para a história da humanidade. Há muitos anos que convivemos com a desigualdade social numa sociedade que acumula e desperdiça, ao mesmo tempo que falta muito para tantos outros, né? Megas fortunas em uma sociedade onde se morre de fome. Mas o contexto da pandemia definitivamente escancara essas e outras desigualdades, de gênero, de raça, etnia, etc. É evidente uma racionalidade econômica que coloca as pessoas a serviço da economia, e não o contrário, a economia a serviço da humanidade. Entretanto, vale muito a pena lembrar que, por todo lado, pessoas comuns têm se juntado para experimentar outras formas de tratar coletivamente do seu sustento, enquanto criam soluções práticas que dão respostas às necessidades de bens e serviços e contribuem para o bem-estar de todas as pessoas. Falamos de cooperativas, de grupos de trocas, moedas sociais, hortas comunitárias, bancos de sementes, redes de consumo local, grupos de produção e consumo agroecológico e outras iniciativas que reinventam e viabilizam alimentos, educação, cuidados, habitação, etc. Em Florianópolis, encontramos várias dessas experiências que vem demonstrando ou que demonstram uma busca da nossa sociedade por uma reorganização socioeconômica,
onde os seres humanos são o centro da economia, onde há valorização dos saberes ancestrais e das mulheres, e onde há respeito à natureza cíclica da nossa casa comum, o planeta Terra. Uma economia onde todos vivam bem e que a vida boa de cada um de nós não resulte em opressão e exploração sobre os demais. Hoje queremos trazer uma outra forma de pensar, sentir e agir da economia. Então, esses aspectos não é só usufruir da economia, mas é pensar, agir e sentir da economia, e que ela é apresentada em iniciativas e construídas de maneira coletiva por várias pessoas de vários países, encabeçada pela Igreja Católica, a economia de Francisco e de Clara, ou a economia de Clara e Francisco. Estamos aqui com o Márcio, né, economista da UFSC, que pesquisa sobre o desenvolvimento econômico, com um foco em políticas públicas para a erradicação da pobreza e combate à desigualdade social, que nos apresentará a economia de Francisco e falará sobre a vila que ele atua de políticas para a felicidade. Está conosco também a Lilian, que também é economista, assim como a Carlinha, pela Unicamp, que pesquisa sobre sistemas agroalimentares sustentáveis, agricultura familiar e políticas públicas. E falará sobre a contribuição da delegação brasileira a essa construção de uma nova economia mundial e sobre a Vila da Agricultura e Justiça da Economia de Francisco. Então, esse é o nosso debate de hoje. Quis ler esse texto porque confio muito na construção, no que a Carlinha também vem construindo pelo mandato agroecológico, né? Espero que essa introdução ela também seja de importante abertura para esse debate, né? E eu vou passar aqui inicialmente a fala. Começamos com a Lilian, é isso? Ou com o Márcio? Acho que, né, Lilian? Contigo, Márcio? Então tá. Que daí eu vou trazer um panorama um pouco mais geral. Legal. Beleza. Então começamos com o Márcio, ele se apresenta, eu já fiz uma breve apresentação dele. O Márcio se apresenta, ele tem aí de 10 a 15 minutos para colocar essa apresentação geral. Tem algum computador que está dando um barulhinho, né? Será que é o meu? Tomara que não, mas eu vou apagar meu áudio aqui. Então, tá contigo, Márcio. Obrigado, querido, pelo aceite do convite e por vir fazer esse debate aqui com a gente. Não, imagina, Marquito, a gente que agradece, né, desde o começo. Lembro quando eu falei contigo lá em janeiro, fevereiro, né, no começo desse processo da economia de Francisco e Caitu, desde o princípio já nos abriu as portas, mostrou muita vontade de dialogar. Então a gente agradece muito a tua disposição, né, para poder receber o convite. A gente está aqui hoje para debater um pouco da economia e das possibilidades de uma nova economia do ponto de vista mais humano, mais igualitário, mais justo e mais sustentável. Então, vou falar de uma forma mais... Bom, eu não me apresento... Acho que a apresentação já está suficiente, né? Eu sou economista e estou fazendo mestrado em economia UFSC e faço parte da articulação brasileira e catarinense que vem trabalhando pela economia de Francisco e Clara no Brasil. Então, vou falar de uma forma mais geral e desse movimento, né, desse processo, de como isso está sendo construído, e depois a Lilian vai trazer um pouco parte dos projetos, do que a gente vem desenvolvendo aqui também. Então, a economia de Francisco, esse movimento, na verdade, ele surge como economia de Francisco, inspirado em São Francisco de Assis, a partir do chamado do Papa Francisco para um encontro mundial com jovens ativistas, agentes de transformação, pesquisadores, economistas, sociólogos, geógrafos, enfim, gente de diversas conhecimento, e para se encontrar na cidade de Assis, na Itália, e esse evento seria em março desse ano, né, em virtude da pandemia, teve essa alteração com relação à data, a gente ainda não sabe. O evento atualmente está remarcado para novembro, mas a gente não sabe como isso vai ocorrer.
mas o ponto central, muito mais do que o evento, é o movimento, né? E o próprio chamado do Papa para repensar a economia, ele já chamando pessoas de diversas áreas do conhecimento, já demonstra esse caráter transdisciplinar que o Papa fazer para esse debate de repensar a economia, né? Ou seja, não é suficiente falar de economia somente entre economistas, muito pelo contrário, é preciso que a gente traga as mais diversas áreas para debater economia, afinal, os economistas vêm falando para si mesmo há muito tempo, e muito por esse motivo a gente vê todas essas crises que aí estão. Então, segundo o Papa Francisco, né, nesse chamado, ele coloca que é preciso os modelos de crescimento incapazes de garantir o respeito pelo meio ambiente, o acolhimento da vida, o cuidado da família, a equidade social, a dignidade dos trabalhadores e os direitos das gerações futuras. Então, ele faz um convite para que nós possamos abrir mão da nossa indiferença com relação aos problemas do nosso tempo e nos convida todos os jovens a agir, né? Então, esse é um convite que parte do Papa Francisco e, portanto, da Igreja Católica, mas ele tem uma perspectiva interreligiosa. Então, tem pessoas, jovens, de diversas religiões, tem católicos, tem não católicos, tem pessoas que não são religiosas, mas que estão unidas por essa vontade de transformação da economia e da forma com que ela está posta atualmente. Então, ele traz a encíclica, né, que o Papa vem escrevendo alguns documentos a respeito da visão de mundo que ele tem, e ele coloca num desses documentos, que é a encíclica Laudato Si, ele destaca que o mundo não vai bem. Mas por quê, né? Então ele coloca a questão, dois pontos principais: exclusão social, né, esse quadro de desigualdade e de exclusão social severa, e a degradação ambiental. Então, ele reforça que essas duas questões, elas estão muito interligadas, elas não podem ser tratadas de forma independente uma da outra, mas sim que elas estão interligadas de uma lógica capitalista de acumulação, que tem severas falhas na distribuição que é produzido, né, e que acaba expondo, ou necessitando, ou pressionando o meio ambiente de uma maneira que o meio ambiente não tem capacidade de sustentar. Então, ele traz esses dois pontos, coloca faz esse convite. O Brasil conta hoje, né, os brasileiros se inscreveram em massa. A gente teve no Brasil a maior delegação, com cerca de 280 jovens selecionados para participar, e a partir de então, desse chamado, em novembro do ano passado, saiu a seleção das pessoas que foram convidadas a participar. Começa-se no Brasil a articulação catarinense pela economia de Francisco e Clara, né? O Brasil coloca, né, destaca Clara por entender o papel fundamental da mulher na economia, né? Se nós estamos falando de uma nova economia, nós temos diversas questões a serem debatidas com relação à desigualdade de gênero, salário, entre tantas outras. Então, é preciso se falar de uma nova economia e colocar o papel da mulher nesse sentido. Então, mas por que que nós estamos falando de uma nova economia? Bom, primeiramente, né, a partir de então a gente começa a se articular, tanto nacionalmente quanto a nível estadual. Então, por que a gente está falando de uma nova economia? Primeiro, por esse quadro de exclusão social tremenda, né, de pobreza, de desigualdade contínua, que vem restringindo bilhões de pessoas aos direitos básicos de cidadania, né? Hoje a gente tem cerca de 1 bilhão de pessoas que passam no mundo, a gente tem metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza, né, sendo que essa linha da pobreza também é bastante questionável. Se a gente pega um relatório social mundial da ONU em 2020, né, mais de 2/3 da população mundial vive em um país onde a desigualdade aumentou. Então, a questão da desigualdade, ela vem sendo, ela
vem de forma crescente, ela precisa ser discutida, e isso é um dos pontos centrais que se coloca na discussão da economia de Francisco e Clara, né? Quando a gente fala, no caso brasileiro, por exemplo, né, são 6 famílias que têm mais riqueza do que os 100 milhões de brasileiros na base da população. Isso é inaceitável, né? Isso não funciona, isso não é bom para a economia, isso não é natural da economia, isso é uma distorção. Então, o caso de Florianópolis, né, quando a gente pensa em Florianópolis como é uma cidade linda, de fato, mas Florianópolis não é só a Florianópolis do acesso às praias, né? Florianópolis, se a gente pega os dados do IBGE, apesar de serem dados antigos, mas de 2010, o último dado, a gente vê que 1/4 da população, que era cerca de 100 mil pessoas, recebia um meio salário mínimo per capita. E isso é cerca de 100 mil pessoas, né? Da mesma forma, 100 mil pessoas habitavam Florianópolis, não tinham formação nenhuma, com ensino fundamental incompleto. Então são níveis de desigualdade que nós estamos questionando, né? Então, a partir nesse sentido, o que a gente coloca é que esse questionamento a respeito da desigualdade, ele pode ser feito a partir de 3 dimensões, né? A dimensão ética, né? Não é justo, não é ético que nós aceitemos que essas pessoas tenham o seu direito de cidadania roubado, né? Do ponto de vista político, resolver a desigualdade é uma questão de inteligência social mesmo, né? Não é possível que nós tenhamos paz social, equilíbrio político e um ambiente construtivo com tanta desigualdade, né? E do ponto de vista econômico, essa população que está excluída da economia, né? No caso brasileiro, a gente fala principalmente de jovens, negros e da periferia, que a gente vê o que acontece nas periferias. Essa população marginalizada, ela reduz drasticamente as possibilidades que nós temos de desenvolvimento econômico, né, de aumentar a produtividade, de que essas pessoas participem da economia, contribuam com sua criatividade, com suas potencialidades. Então, a gente está falando do seguinte problema, não é falta de recursos, é uma questão de concentração e nós precisamos a isso, né. E aí, o outro ponto central é a degradação ambiental, né, e aí o Papa traz a questão da ecologia integral, né, questionando e colocando as cartas na mesa a respeito do aquecimento global, da escassez de água segura, da destruição das florestas, da perda da biodiversidade. Então, é preciso que nós entendamos que essa degradação ambiental, ela é em decorrência de um modo de produção capitalista que impõe uma demanda crescente pelos recursos naturais, e é criada por uma lógica de vida que prescinde desses recursos. Então, nós precisamos debater essa questão do consumo, nós precisamos entender que a questão do consumo e do meio ambiente estão interrelacionadas, né? E aí, trazendo um pouco, quando a gente vê na fala do ministro da Economia, no começo desse ano, em Davos, né, no Fórum Econômico Mundial, destacando que a pobreza era o maior inimigo do meio ambiente, isso é uma falácia, né? A pobreza, a degradação ambiental, elas são sequelas, elas são fruto de uma lógica de apropriação da natureza e do trabalho com fins econômicos. A gente está numa live recentemente com o Leonardo Boff, né, e falando sobre a situação, enfim, o contexto de pandemia, que ele destaca, né, que o coronavírus é uma resposta do planeta à nossa agressão, é um ultimato para que nós possamos mudar a nossa relação com a Terra. Então, o contexto de pandemia da Covid-19, ele acaba caindo como um raio sobre o sistema capitalista, nesse sentido, né, e aí estão postas essas duas questões, né, questão ambiental e socioeconômica. Então, eu vou trazer um pouco dado esse contexto, então, né, a organização das vilas do evento, o evento tá mais ou menos distribuído em vilas, e nessas vilas os brasileiros se organizaram, né, cada um conforme seus interesses e tudo mais, escolheram as vilas para poder participar, né, e agir efetivamente. Essas vilas são 12 vilas no total: administração e dom, finanças e humanidade, trabalho e cuidado, energia e pobreza, agricultura e justiça, negócios e paz,
negócio de paz, mulheres pela economia, CO2 das desigualdades, lucro e vocação, empresas em transição, vida e estilos de vida e políticas para a felicidade, que é a vila da qual eu faço parte. Então, apesar de eu não estar tão inserido diretamente dentro da minha vila, né, ela é uma vila bastante transversal, porque quando a gente fala de política para a felicidade, isso logicamente é muito amplo. Que tipo de política? Mas a ideia básica é uma perspectiva da política pública como ferramenta mesmo para que as pessoas tenham a liberdade de exercer uma vida plena e digna. Então, para haver desenvolvimento econômico, é preciso que essas pessoas tenham essa capacidade e a política pública exerça e capacite, né, impulsione essas pessoas para que isso ocorra. Então, nesse sentido, a minha perspectiva enquanto participante dessa vila, entendendo como a felicidade pode ser construída a partir do desenvolvimento econômico, eu entendo ela como um pouco a partir da perspectiva do Amartya Sen, que é um economista primeiro que vai estar no evento participando com a gente, como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas, todas elas, podem desfrutar. Então, quando a gente vê esse contexto de pobreza, de fome, de subnutrição, de privações diversas, como privações econômicas, políticas, não é possível, não há possibilidade de a gente falar em desenvolvimento, né? Então, falar em desenvolvimento, falar em emancipação, falar em crescimento econômico, no Brasil hoje se fala tanto em necessidade de crescimento econômico, mas é a capacidade de desenvolvimento das pessoas. A gente está vendo, né, o contexto de pandemia, como ela é limitada. Então, nesse sentido, como que essa felicidade conversa com a política pública e como que a política pública pode impulsionar o desenvolvimento e a felicidade. Isso é o que vem sendo debatido na minha vila, né? Então, trazendo para encerrar, mais ou menos, né, é essa ideia de como a política pública pode favorecer esses projetos que facilitem um caminho para a gente construir uma nova economia. Falando de modo geral, né, depois a Lilian vai trazer um pouco do que a gente vem trabalhando aqui em Santa Catarina de forma mais específica, mas a gente está falando no Brasil de reformas financeiras, e dentro do contexto geral da economia de Francisco, né, a Carta Brasileira traz muitas questões a respeito disso, mas de reformas financeiras, de uma tributação progressiva, justa, né, de cobrar mais imposto de quem ganha mais, como é no mundo civilizado, enfim, como deveria ser. Portanto, a economia tem que pensar muito na forma como deveria ser, não só como é, né? A gente é um dos países mais desiguais do mundo e tem um sistema tributário totalmente regressivo, né? Aqui quem é mais pobre paga mais imposto. Então, políticas de fomento aos bancos comunitários, a moedas sociais, a renda básica, a gente tem visto aqui em Florianópolis, inclusive, nas comunidades do Maciço da Cruz e até na Palhoça, uma implementação do programa de moeda social que vem dando um resultado importante para as comunidades, que tem possibilitado que elas consumam de forma mais digna e tudo mais, programas de compras, incentivo, né, através de programas de compras públicas direcionadas aos pequenos produtores e pequenos microempreendedores, enfim, fomento, próprio fomento também, que é fundamental, inclusive, quando a gente está falando de uma nova economia, o fomento aos empreendimentos de economia solidária, financiamento, possibilidade de financiamento, de forma que essas pessoas tenham, que os agentes econômicos, né, que os produtores tenham capacidade de criar negócios, de emancipar, de se desenvolverem, né, então, as próprias leis, né, aprovadas pelo mandato agroecológico tratam muito disso, né, dessa possibilidade de a gente fazer uma economia diferente através do fomento e através das políticas públicas. Então, uma coisa que é muito cara ao debate dentro da economia de Francisco e Clara é a retomada da política pública e do papel do Estado
como um mecanismo fundamental de desenvolvimento econômico, né? A política pública no Brasil, sobretudo hoje, ela vem sendo tratada como gasto, e a política pública bem executada, ela não é gasto, ela é um investimento, e ela proporciona retorno para a sociedade. Então, a gente tem falado muito sobre isso, a retomada do papel do Estado na economia. Então, assim, para fechar, essa ideia que a gente traz, né, são esses os questionamentos que a gente coloca, a gente, nós, enquanto economista, e falando pessoalmente, a gente tem que olhar muito além do PIB, de forma muito menos, economistas, de forma muito menos tecnocrática e burocrática, e sim assumir o juízo de valor sobre a sociedade, conversar com a realidade, olhar novamente que a economia vem se esquecendo disso para a ética, para a justiça. Nós não podemos falar em economia e achar que ética e justiça não fazem parte da economia, né, e a economia se colocar como uma ciência social que assuma a sua função política e que possibilite a gente repensar e construir ações que possam, de fato, construir um futuro diferente, tanto para todos nós quanto para o planeta Terra. Então, a Lilian vai falar um pouco mais a respeito de todas essas iniciativas, mas eu tentei fazer um breve apanhado geral da nossa ideia, assim, né? Muito Bom, boa bom, noite. Márcio. Primeiro, Muito obrigado. Já passo diretamente para a Lilian e depois a gente traz alguns elementos para a gente fazer um debate aqui. Lilian, fica à vontade, querida. Bom, primeiro eu queria agradecer a Carla, que sem ela, se não fosse ela, não seria possível esse encontro de hoje. Ela, com todo carinho e cuidado, ela organizou essa live, ela esteve conversando com a gente muitas vezes, esteve em reuniões nossas da economia de Francisco e Clara. Então, agradecer a ela, agradecer a Mariquita por estar aqui conosco, para poder, bom, colocar em discussão essas questões que o Márcio muito bem já introduziu. Primeiro, eu vou complementar algumas questões que o Márcio já colocou. Primeiro, por exemplo, o que trouxe a gente aqui. O Papa ele fez um chamado. Esse chamado através de uma carta que foi o convite aos jovens. Como o Márcio colocou, esse chamado ele é interreligioso, ele inclui não religiosos. Ele vai além das denominações religiosas, em resumo, pensando no objetivo comum de construir uma nova economia, uma transformação social e uma economia solidária, justa, que protege o meio ambiente e que pensa nas pessoas. E esse chamado ele não é do ano passado, ele é um chamado que vem de muito antes. Eu revi aqui, por exemplo, o discurso do Papa Francisco no Encontro Mundial dos Movimentos Populares de 2015. Lá ele já colocava que a primeira tarefa seria pôr a economia a serviço dos povos. Então, a economia de Francisco, ela surge a partir de todo um diálogo e uma colocação do Papa dentro do debate de que a economia ela tem que ser repensada. E para repensar a economia, não podem ser só economistas, tanto que, ao chamarem os jovens para discutir economia, chamaram economistas, mas chamaram também os empreendedores sociais e promotores de mudança. Então, nós não somos só economistas, nós somos um conjunto de ativistas, um conjunto de pessoas que têm esse objetivo comum, que é repensar a economia, pensar uma outra forma de se relacionar. E como o Márcio também já introduziu, a gente tem a economia de Francisco, que é aquela que fez o chamado, lançou a Carta do Papa com o chamado, que trouxe as inscrições desses três grupos, dos economistas, empreendedores sociais e promotores de mudança, mas tem também a articulação brasileira de Francisco e Clara. E essa adição de Clara dentro da economia de Francisco aqui no Brasil tem o propósito de chamar atenção para a figura de Santa Clara, que esteve junto com Francisco de Assis, lado a lado. E eu trouxe também uma frase a respeito de Santa Clara, enfim, Clara anuncia a possibilidade de um novo mundo, lado a lado a Francisco, na construção de um ideal de vida que escuta os povos para abandonar um sistema que não nos serve mais. E a importância de Clara é colocar que o que a gente quer é uma economia que seja feminista, que seja inclusiva, e uma economia que de fato seja nova, seja pensada para incluir, pensada para acolher.
E o que a gente tem feito é basicamente isso. A gente é uma articulação. A gente não tá. O propósito não é construir nada, enfim, inventar roda. Tem iniciativas incríveis que já acontecem e o que a gente tem feito, em princípio, é juntar as pessoas, é trazer as pessoas que têm esses objetivos comuns e discutir e saber como a gente pode ajudar para juntar as pessoas, para fortalecer as ideias, para fortalecer as iniciativas que já estão ali. A economia de Francisco, como muitos dentro da articulação têm falado, ela já existe, ela já está em vários lugares, já existem muitas iniciativas que são que fazem parte, que andam de acordo com o que a economia de Francisco e Clara ela discute. E o que a gente tem pensado é como fazer, qual seria o nosso papel, e o nosso papel é tentar acolher, tentar articular e fazer esse fortalecimento do que a gente entende por ser o caminho dessa construção dessa nova economia. E, bom, falando então que existem, são duas coisas diferentes, a questão do evento em Assis, que era para ter sido em fevereiro, e que foi adiado para novembro, agora a gente não sabe se de fato vai acontecer em novembro, em função da pandemia, e tem a articulação brasileira. A gente tem atuado nos dois campos. Como o Márcio comentou, a gente tem a articulação, a gente tem um grupo catarinense, a gente também se organiza em vilas. A gente foi organizado em vilas a partir de Assis. Eles colocaram essas vilas, a gente se inscreveu, mas a partir das vilas a gente foi também enraizando iniciativas a partir do território, a partir do Brasil. Então eu faço parte da Vila Agricultura e Justiça, até por conta da minha formação, como o Marquito muito bem introduziu. Eu discuto agricultura familiar, sistemas alimentares sustentáveis, é esse um espaço acadêmico que eu ocupo. E o que a gente tem feito tanto em relação a Santa Catarina quanto dentro da Vila de Agricultura e Justiça é tentar pensar nas iniciativas que já existem, trazer os atores para discutir e tentar avançar em algumas pautas. Falando especificamente da agricultura e justiça, a economia de Francisco ela promoveu uma coisa que é incrível, que é juntar pessoas que têm um objetivo comum do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, por um lado, eu tenho dialogado com pessoas de toda a América Latina, do mundo inteiro. A gente está discutindo e vendo que temos problemas comuns, que podemos buscar soluções comuns. Assim como dentro do Brasil, a gente está com gente de todas as regiões, de quase todos os estados, articulando em conjunto e pensando em como atuar em conjunto, como construir uma rede de fortalecimento para, por exemplo, para aproximar os agricultores, os produtores da população. Como fazer com que iniciativas que já existem em alguns territórios possam ser multiplicadas, possam ser aproveitadas, possam ser conhecidas em outros espaços. A gente tem promovido discussões, debates, juntando pessoas de lugares diferentes, de regiões diferentes, assuntos diferentes, para promover o diálogo, para promover essa aproximação. Então, todos os esforços que a gente tem empreendido nesses últimos meses, a gente se conhece há poucos meses, mas parece que é muito mais do que isso, dada a intensidade das atividades que a gente tem feito, né? É fazer o possível para conseguir colocar em debate as pautas que a gente considera importantes e conseguir pensar em como articular ações práticas em cada território. Falando um pouco mais especificamente da agricultura e justiça, que daí é um pouco mais fácil até de colocar, e também por ela ser muito próxima do próprio mandato do Marquito, o que a gente tem feito na agricultura e justiça, em Santa Catarina também, é debater e discutir o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Na agricultura e justiça, por exemplo, a gente conseguiu chegar a alguns pontos comuns. O que é agricultura e justiça? Então, o que é agricultura e justiça, a partir dos debates, a partir de webinars, a partir de muitas reuniões, a partir de vários pontos que a gente teve que parar, refletir, repensar, a gente chegou às conclusões de que a agricultura e justiça, essa nova economia, ela tem que pensar na proteção à agrobiodiversidade. Ela tem que garantir soberania alimentar. Ela tem que pensar numa proposta de igualdade de gênero. Ela tem que pensar na demarcação de terras de povos originários e indígenas, e ela tem que pensar em reforma agrária. A gente tem que pensar em promover o acesso à terra e o acesso ao alimento e o acesso
igualitário a todos. A gente tem que pensar em incentivos para o desenvolvimento das comunidades, como promover as comunidades, como fortalecê-las. A gente tem que pensar em formação de redes de apoio, como a gente é uma articulação, a gente tem essa capacidade de se articular, de estar junto, de pensar soluções, formas de criar uma rede em que, inclusive, tome o Brasil inteiro, que esteja presente para viabilizar, por exemplo, economicamente, a atividade de pequenos agricultores, de pequenos produtores. A gente pensa que é importante que a gente se coloque no debate para proposições de reformas no Estado e políticas públicas, como o Márcio também já mencionou. A gente tem que pensar em quais são as políticas públicas que estão a serviço dos pequenos agricultores, dos agricultores familiares, quais são as políticas públicas que estão a serviço de fato da população e quais não estão. E se posicionar em relação a isso. Se existe uma legislação que não é adaptada para a pequena produção, por exemplo, Marquito conhece muito do assunto, a gente sabe que a gente tem uma legislação que não é favorável para um pequeno produtor produzir, enfim, o mínimo de produtos manufaturados, porque a legislação não é adaptada para uma pequena produção. Como fazer isso? Como articular isso nacionalmente? Como aproveitar que estamos em todos os lugares do Brasil e temos pessoas de vários campos? A gente tem, não é só economista, a gente tem advogado, a gente tem contador, a gente tem uma série de especialidades que a gente pode aproveitar para construir. Além disso, pensar na conexão entre a universidade, a produção científica e projetos reais, projetos concretos. Como aproximar a universidade, como aproveitar, de novo, que estamos em todos os lugares, que tem pessoas de inúmeras universidades, e pensar em propor uma universidade que pense mais na extensão, que pense na pesquisa junto com a extensão, e de que forma que a gente pode influenciar nessa discussão. Além disso, projetar, inclusive, ferramentas que possam ser úteis para todos esses objetivos. Uma das coisas que a gente tem pensado agora em como, quem sabe, enfim, promover uma plataforma que abranja todos os produtores no Brasil no mesmo espaço, que possa encurtar de fato as distâncias. A gente já tem articulado para tentar pensar nisso de forma concreta e a gente está caminhando nessa direção. Como, de fato, construir ferramentas que sejam úteis para todos, sem, de novo, inventar a roda, aproveitando experiências que já existem, aproveitando todas as capacidades que as pessoas já construíram nessa trajetória e colocar junto, pensar junto soluções abrangentes, para, de fato, inserir um novo circuito, uma nova economia. Por que não a gente pensar numa economia juntando os 100 milhões que o Márcio mencionou, as pessoas que não têm acesso à renda, e a gente tem pessoas que querem produzir, que querem trabalhar, que querem... A gente tem pessoas que produzem alimentos, a gente tem pessoas passando fome. Como fazer isso se unir dentro de uma nova economia? E por que não a gente criar uma nova economia hoje, agora, e criando novos circuitos de comercialização? Por que não, por exemplo, que o Matheus citou, a questão da moeda social? Por que não nos apropriarmos de uma moeda e criarmos uma nova economia de fato nossa? E a gente tem se articulado para pensar em como fazer isso, concretamente, com objetivos de curto prazo, inclusive. E, por fim, que daí é a questão de construir uma nova narrativa, construir a nossa história, construir o que a gente quer de fato para a economia, qual é a economia que a gente quer, qual é a agricultura, o que é a agricultura que nós queremos. E isso é a construção de uma nova narrativa, uma história que é nossa, que a gente se aproprie dela, que a gente construa a partir do que a gente está discutindo hoje aqui, por exemplo. E pensar em quais são os próximos passos em conjunto, somando com todas as pessoas que querem caminhar conosco. Então, a grande vantagem que a economia de Francisco trouxe, que é um chamado amplo que traz pessoas que têm suas diferenças, mas que têm um objetivo comum, e que a gente construa pensando que as nossas diferenças não podem atrapalhar o processo. A gente tem um objetivo comum, a gente precisa saber estrategicamente como a gente chega a ele. E eu tenho muito, a cada dia que passa, a gente tem se envolvido cada vez mais em construir isso em conjunto.
e tem me dado bastante esperança de que, de fato, o processo ele, de fato, crie novas... Não crie, mas junte as iniciativas de forma que a gente veja isso crescer agora, já, e não algo distante, não algo fora da nossa realidade. E, bom, eu vou deixar a minha fala por aqui, porque eu acho que faz mais sentido a gente conversar um pouco, a gente responder algumas perguntas, e agradeço novamente a oportunidade da gente estar aqui. Muito bom, Lilian, Márcia, ouvir vocês. Sensacional, Lilian, o contexto que tu traz e o eixo, né? Agricultura e justiça. E, assim, só para a gente fazer no meu papel aqui, né, de mediador, fazer um pouco dessa contextualização, né? Então, o que a gente está conversando aqui é quando lideranças planetárias, né, como o Papa Francisco é uma liderança, né, se coloca nessa tarefa de questionar o status quo, a situação como está, e articular conjuntamente com a sociedade outras perspectivas, né? Então, a economia de Francisco, essa elaboração, ela vem de uma construção também da Marcelina, que é a casa comum, a Laudato Si, né? E depois ele vem acumulando e constrói essa perspectiva da economia de Francisco, né? Então já é uma liderança da Igreja Católica que vem trazendo a justiça social e a ecologia no mesmo campo, né? E vinha discutindo isso, né? Essa questão, as ecologias, né? Ele vinha discutindo essa questão do cuidado com o ambiente, né? Com as pessoas, né? E as ações mesmo que ele fez enquanto, né, de fazer uma lavanderia, um lugar para tomar banho para a população em situação de rua do entorno do Vaticano, né? Então, as próprias colocações enquanto uma liderança política apontava, né, para essa provocação. E aí eu observo que a economia de Francisco Clara, essa elaboração, né, construída e chamando a sociedade planetária, especialmente a juventude, né, para discutir e para observar essa elaboração, ela é muito importante. Então, a gente está aqui com o Márcio e com a Lília, que são jovens que foram selecionados para representar a nossa região e o Brasil nesse encontro mundial, né? Esse encontro mundial não aconteceu presencialmente, porém ele vem acontecendo através das vilas e desse debate que a Lilian trouxe, que o Márcio trouxe, que estão elaborando, construindo com grandes lideranças do mundo esse documento, que tenta fazer essa junção da ecologia com justiça social e traz a economia numa crítica à economia ativa de interesse do mercado financeiro, vamos chamar assim, e do mercado de população e da economia a partir da concentração de renda, da causadora das injustiças sociais, para refletir que a economia pode ser uma outra economia e desconstruir essa nossa ideia ou esse status quo para outras perspectivas e apontando, dizendo, ó, já existem muitos exemplos acontecendo, existem muitas tentativas e exercícios da sociedade acontecendo e que tem alguns princípios, né? A questão das mulheres, a questão de ser uma economia para as pessoas, de criticar esse sistema financeiro do acúmulo, do uso do recurso de forma linear, né, da exploração das pessoas, né? Então é muito importante e mais importante ainda é ouvir a elaboração, né? Porque a economia e o sistema financeiro têm sido causadores de muita injustiça e muita destruição da natureza, né? Ao ponto de a gente estar num momento de colapso mesmo, né? Então, acho que o que as lideranças e hoje esse grupo que vem discutindo, eles estão falando, ó, não adianta a gente esperar o colapso final para construir algo, né? Arrasado, a gente pode aqui estar elaborando porque já tem muitas iniciativas acontecendo. Como a gente faz para potencializar isso que vem acontecendo, né? E aí eu trago um pouco, assim, a perspectiva nossa do mandato, ela também vai nessa linha, sabe? Quando a gente fala que não queremos mais que o resíduo orgânico da cidade seja enterrado e gasto um dinheirão com aquilo. A gente quer compostagem na cidade. Quando a gente fala que a gente quer uma zona livre de agrotóxicos, né? Quando a gente fala que o pescador e o maricultor podem vender o seu pescado direto para o restaurante, não precisa de um intermediário.
sabe? Quando a gente fala que a pesca, a maricultura, essa atividade nessa ilha, são atividades de interesse econômico, social e ambiental, porque é óbvio que se eles estiverem lá, a gente vai estar abrindo aquele espaço para uma especulação imobiliária, para um projeto de cidade que não tem memória, que não tem cultura, né? Da relação da natureza com as pessoas, né? Quando a gente elabora um projeto de lei para promover a agroecologia e a produção orgânica, né? Agora, também fica uma questão, sabe? Essas são leis que a gente aprovou, imagina um vereador de eleição, né? Hoje num campo super criticado, a gente conseguir realmente aprovar esse tipo de legislação que apontam para uma outra sociedade, para uma outra relação das pessoas com a natureza e de uma outra relação econômica, inclusive, né? Agora, também tem uma questão que eu queria discutir com vocês, né? E como que a gente cuida para que essas coisas não sejam apropriadas pelo capitalismo, entendeu? E que ao invés de elas serem apontamentos de um outro projeto de sociedade, econômico e da relação com a natureza, ele não vem e seja apropriado apenas como um discurso, uma estampa bonita, mas na prática ele vai estar a serviço dos mesmos interesses do sistema financeiro, por exemplo, né? Causadores de injustiça, assim por diante, né? Então eu trago aqui uma questão e quero também dizer para todo mundo que está acompanhando, ó, o Elson está aí, o Elson Pereira, nosso pré-candidato a prefeito pelo PSOL, né, está acompanhando a live, ele é um otimista, acompanha o debate da economia de Francisco e tem a perspectiva de que é necessário um outro projeto de sociedade, né, então está aí acompanhando. Valeu, Elson. E quem quiser fazer perguntas, pessoal, é só colocar ali no chat, tá? Colocar suas questões, a gente vai começar a debater. Eu vou trazer duas perguntas aqui, da Juliana Priscila e da Elisa, tá? Aí, se vocês quiserem acompanhar aí as perguntas, e aí eu passo a bola para vocês para a gente fazer esses debates, né? A Juliana Priscila, né? Ela pergunta como as políticas públicas podem ajudar na felicidade. Olha que lindo, né? Focado no bem-estar coletivo, na preservação ambiental, no sentido oposto às vantagens individuais e no balcão de negócios que hoje acontecem com a construção das políticas públicas, né? A Elisa coloca, considerando o impulso da fraternidade na economia e desde outros paradigmas econômicos, você consegue enxergar a ação do Estado de forma benéfica? A ação do Estado na economia com políticas públicas? Então a gente tem essas duas perguntas da galera e mais uma que eu fiz aqui, né? Um pouco. Eu acho que eu passo para o Márcio e depois para. Pode ser, Márcio? Pode ser, pode ser. Então, eu vou então falar da política, porque a felicidade que foi um pouquinho do que eu trouxe, mas eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui, né? Essa proposta de uma nova economia, e a gente tem tentado trabalhar muito nesse sentido de tentar transmitir, por isso a gente agradece muito essa possibilidade de debater um pouco, porque, no meu ponto de vista, essa formação e informação sobre o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, quais são, qual é a conjuntural, e mais do que isso, quais as ações práticas que nós podemos construir, eu penso que isso é fundamental no seguinte sentido, a partir do momento que as pessoas é, é, se engajam e passam a acreditar que as políticas públicas e que nós precisamos entender o que é feito no mandato, como que cada vereador, no caso do Marquito, por exemplo, se comporta, quais foram as leis aprovadas, qual é a pauta que ele está defendendo, esse diálogo, que, né, por exemplo, aqui com o Marquito a gente teve desde o princípio essa possibilidade de diálogo fundamental, então acho que é mais nesse sentido que as políticas públicas podem afetar a felicidade a partir do momento que elas conversam e dialogam com as pessoas do nosso território. Então, isso é algo que a gente tem fazer muito. Esse momento de pandemia nos impossibilitou, de certa maneira, de agir de forma mais local e numa conversa talvez mais aprofundada, mas, por outra maneira, tem nos possibilitado conversar de forma remota e tentar
desenvolver diversos projetos, como é o caso, né, das políticas públicas dentro da agroecologia, né, que afetam de maneira fundamental a felicidade e, portanto, o desenvolvimento, mas a própria questão da moeda social, nós temos trabalhado num grupo pensando a moeda social, de que forma que ela pode impactar as unidades de baixa renda e de que forma ela pode, de que maneira ela pode se transformar numa política pública efetiva, né, através de bancos comunitários, que são bancos que não tem aquela cara de banco de porta giratória e de terno e gravata, mas bancos que recebem as pessoas, veem as demandas que as pessoas têm, de que maneira que elas podem ser auxiliadas a desenvolver seus projetos, né? Hoje, quando tive na feira aqui da Lagoa, conversei com o Glaico, que é um produtor agroecológico que eu conheço há muitos anos, e ele me comentou da política pública, que ele ter a possibilidade de iniciar a trajetória dele na produção de alimentos agroecológicos, né? Então, ele comentou que foi feita uma política pública no fim dos anos 80, que chamava, se eu não me engano, vou me lembrar se eu anotei, Programa Microempreendedor Social, uma política pública, portanto, que possibilitou que ele obtivesse um financiamento e pagasse em produtos. Ou seja, em vez dele, como ele produzia, em vez dele, ele não teria certeza se ele teria condição de pagar em dinheiro aquele financiamento, mas aí ele poderia pagar em produtos, e esses produtos eram direcionados para creches, para escolas, para hospitais, para penitenciárias. Isso foi um impulso, permitiu que ele crescesse enquanto produtor agroecológico e desenvolvesse uma atividade, né? Então, da mesma forma, esse mesmo programa beneficiou costureiras que puderam desenvolver, crescer nesse sentido, padeiros, enfim, diversas profissões. E aí as pessoas, essas entidades, no caso, os hospitais, as creches, as escolas, que em muitas situações recebiam o pior, como a gente vê em certas políticas públicas mal executadas, né, passaram a receber o melhor, ou seja, o melhor alimento, a melhor roupa, o melhor avental, né, então, dessa maneira, tendo a política pública, né, como elemento que possa impulsionar a felicidade, e entendo também que esse diálogo, né, que a gente estabelece aqui é fundamental para que a gente possa, de fato, transformar esse debate que a gente está fazendo, as questões da atualidade, em ações concretas que a gente possa desenvolver e impactar na vida das pessoas, na nossa vida e melhorar nossa qualidade de vida. Acho que é isso que a gente tem tentado fazer. E aí, aproveitando o gancho, né, da pergunta do Marquito, de que forma que esse movimento pode, não se restringir a um discurso, mas sim a uma prática, eu acho que é a partir daí. E é muito isso o que a gente tem tentado fazer. Esse movimento teve um ponto positivo muito grande, que é de unir pessoas a partir de uma rede que não se conheciam e que tinham ideias comuns, vontades comuns de construir um sistema mais justo, mais igual, mais, mais ecologicamente sustentável, mas que essas pessoas muitas vezes não se conheciam. Eu, por exemplo, a Lilian, a gente tem a mesma formação, estudou na mesma universidade, ela saiu alguns anos antes de mim, e eu não conhecia ela, e a partir a gente está a poucos quilômetros de distância, num bairro próximo um do outro, mas a gente não se conhecia, assim como vários outros colegas da economia de Francisco e Clara aqui em Santa Catarina. Então, isso foi muito positivo, que permitiu a gente se unir a partir de uma rede, conversar entre nós, conversar com as lideranças comunitárias, com os movimentos sociais, com pessoas de outros países, com pessoas de outros estados, e tentar capilarizar esse movimento enquanto possibilidade de ações práticas e que impactem a vida das pessoas e da nossa sociedade. Bom, eu já vou respondendo também. Primeiro, sobre a questão do Marquito, né, em relação ao risco das ideias e do movimento ser apropriado, porque, bom, primeiro,
o Economia de Francisco, apesar de ter sido chamado para ser um evento, ela se molda em forma de um movimento, né? A gente tem traçado objetivos que são muito além de novembro, caso exista o evento de fato, ou, enfim, para muito além do evento. E, bom, e o que a gente tem se preocupado é pensar em quem são os aliados e quais são as diretrizes, o que somos nós, o que somos nós e o que a gente quer. E isso tem sido o ponto que a gente tem focado nesses últimos meses, que é criar a identidade, né? Criar os nossos pontos em comum. E daí eu vou citar algumas coisas, que a construção ela é muito importante. Então, por exemplo, dentro do grupo de Santa Catarina, a gente tem a presença da Bila, por exemplo, que traz sempre a questão da economia solidária, que tem uma experiência enorme na área e que está sempre conosco, esteve conosco desde o início. A gente tem, daí pensando do pessoal da Agricultura e Justiça, por exemplo, tem a Bárbara do Sul da Bahia, que trouxe a questão da demarcação das terras indígenas e traz de uma experiência de uma forma muito forte. Daí o Andrei, lá de Pelotas, trouxe que a gente também tem que falar dos povos originários, da demarcação para os povos originários também. A questão agrária, o Tiago de Xanxerê sempre traz, a gente sempre debate sobre isso. Daí, conversando com o movimento de mulheres camponesas, a Cirlei, em uma conversa com ela, trouxe a questão da renda básica, a preocupação que ela tem sobre a gente pensar a renda básica como um princípio, principalmente em tempos de pandemia. Também da MMC, a Noemi, que esteve conosco, inclusive, presencialmente, nos encontros pré-pandemia que a gente teve, falou do papel da mulher na produção agrícola, de como as miudezas que as mulheres produzem, elas são muito mais do que só miudezas, que são uma parte muito importante da produção alimentar, que tem que ser valorizada. O papel da mulher na agricultura ela tem que ser colocada em evidência, de forma... E ela trouxe, enfim, fez uma fala sensacional nesse encontro que a gente teve presencial, e a gente teve também uma conversa online. E também o Paulo Groppo, que é um sênior eles chamam de sêniores esses pesquisadores que nos apoiam em algumas discussões a partir da Itália, como o Mathias Sen é um dos sêniores, o Paulo Groppo também é. Ele trouxe, por exemplo, a questão da necessidade da gente colocar que natureza não pode ser monetizável. A gente não pode dar preço para a natureza, porque a natureza não tem preço. A gente teve um debate muito bacana com ele sobre isso e sobre vários outros assuntos. Então, o que a gente tem feito é tentar construir e amarrar as ideias, o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, essa é a forma que a gente está encontrando de evitar que essa ideia, esse movimento, ele seja apropriado e seja usado para esverdear a economia que já existe, para dar uma cara, enfim, mais palatável para coisas que a gente sabe que não tem muita solução, né? Então, a gente tem amarrado esses propósitos, e a gente tem feito esforços de colocar no papel e de nos colocando, né, nos espaços, como aqui, por exemplo, para colocar o que a gente tem discutido, quais são as conclusões que a gente tem chegado, e ajustando. A gente vai ajustando a partir dos debates e de agregando pessoas, chamando as pessoas para conversar e avançando sempre. Em relação daí a políticas públicas, daí eu vou falar de uma maneira mais ampla. Acho que o Matheus já respondeu bem em relação a políticas para a felicidade, mas as políticas públicas para a agricultura também se enquadram como políticas para a felicidade, quando a gente pensa que o Estado, ao comprar produtos da agricultura familiar, impulsionar uma produção, por exemplo, dar prioridade para a compra de produtos agroecológicos e orgânicos para a merenda escolar, para a alimentação escolar, ela é uma política para a felicidade, ela gera uma movimentação econômica, ela gera renda para muitas famílias e ela gera uma alimentação mais adequada, mais saudável para as crianças. Tem números... Outro dia mesmo eu estava lendo uma série de estudos, de artigos científicos que colocam como, a partir do momento que o Estado escolhe, opta, e faz uma lei para compra de produtos da agricultura familiar, a qualidade da alimentação ela melhora, inclusive com a descrição
de merendeiras dizendo que quando o milho era o milho de lata, as crianças não comiam, mas o milho na espiga é uma coisa que revoluciona a alimentação, a qualidade da alimentação. Então, são políticas para a felicidade, políticas para a população, política para todos, são políticas para a felicidade. E daí, pensando na ação do Estado de forma benéfica, é isso. É o Estado usar dos seus recursos para, de fato, impulsionar a economia para as pessoas. E todo recurso, por exemplo, para a alimentação do Estado, no meu entendimento, ele deveria ser direcionado de forma, na sua totalidade, para uma agricultura sustentável, de fato, e mais saudável, e que promovesse benefícios para a população de modo geral. Muito bom, Lili, Márcio, muito importante ouvir de vocês essa elaboração que tem sido feita a partir de vários olhares, né? E eu queria trazer algumas reflexões aqui também, né? A Lilian colocou a questão dos problemas e do problema que esse paradigma econômico que a gente vive hoje, ele trouxe a monetização da natureza, né? Isso é um problema enorme, assim, né? Isso tem uma consequência impensável, porque, por exemplo, isso traz repercussão do ponto de vista de que aquela natureza é apenas para exploração daquele recurso. E ela não tem uma interconexão com os ciclos naturais, com os geociclos e assim por diante, né? E ela está ali para ser explorada e transformada em recurso e moeda que vai estar a serviço de um sistema financeiro e assim por diante, né? Então, é um pouco do que passou os sistemas agroalimentares no planeta, né? Em tão pouco tempo, o sistema agroalimentar, ou as cadeias agroalimentares, elas passaram a ser sistemas dentro do sistema financeiro. E isso, do ponto de vista da especulação, de transformar alimento em commodity, em transformar a dinâmica de transferência ou de mobilização desse recurso globalmente, tem trazido uma série de problemas, né, do ponto de vista da exploração dos territórios, destruição da natureza e assim por diante, né? A gente aprovou aqui na Câmara Municipal uma alteração na lei orgânica. O que a gente fez foi muito extraordinário. Nem nós esperávamos que conseguiríamos esse sucesso, que alterar a lei orgânica é como se fosse alterar a Constituição Federal. A lei orgânica tem o mesmo peso, né? E a gente incluiu na lei orgânica a natureza como sujeito de direitos em Florianópolis, sabe? Nessa concepção de Gaia, da casa comum, de Madre Terra, né? De que a natureza é um sujeito, não é um recurso a ser explorado. Esse paradigma é um grande paradigma que, inclusive, pode determinar um outro momento da sociedade a partir de reconciliar esse paradigma que muitos povos comunidades tradicionais já tinham, esses conhecimentos tradicionais, né? Do quanto tinham e quantas civilizações, por 5.000 anos, civilizações gigantes, com alta tecnologia, inclusive, né? Se pautaram com esse princípio, e a nossa civilização, nossa sociedade é tão recente e tão de curto prazo, e numa perspectiva tão colapsante assim que a gente está vivendo, porque alguns critérios, alguns princípios foram destruídos, né? Eu acho que repensar a partir da economia, de uma economia com ecologia, uma economia que repõe a questão da justiça, é fundamental. E aí trago um outro elemento que veio também na fala do Márcio, né, que é o quanto que o nosso sistema hoje financeiro, tributário, ele é injusto. Por exemplo, quanto que ele hoje, por exemplo, os agrotóxicos no Brasil, um dos maiores consumidores de agrotóxicos do planeta, não paga ICMS, não paga taxa de importação. E as empresas multinacionais não pagam taxa sobre esses lucros adquiridos com a destruição da saúde e da natureza, né? Então, olha o nível de injustiça que tem esse sistema. Em contrapartida, um agricultor que quer partir para uma produção agroecológica não tem subsídio, né? Porque a produção agroecológica, ele estaria defendendo os recursos naturais, promovendo saúde, né?
e dando muito mais autonomia para ele. E ele não tem hoje um subsídio, não tem linhas de crédito. As poucas políticas públicas, como a compra institucional, o governo comprando dele, as poucas políticas públicas, como os Pronafs, a agroecologia, eles estão desativados, porque essa visão hoje de um governo liberal, que o mercado, a mão do mercado, consegue dar conta, é uma grande mentira, porque o Estado pode ser, sim, um grande impulsionador de um outro modelo, de um outro paradigma, porque o Estado tem muito dinheiro para isso, né? E o Estado gasta dinheiro para isso. Olha o que o Estado brasileiro fez, foi mais de 1,2 trilhão entregue aos bancos, ao sistema financeiro, sem nenhum retorno para a população de fato. E depois ainda para efetivar o Pronamp, teve que colocar mais dinheiro para conseguir circular esse dinheiro. Então, assim, é muito dinheiro inativo dentro do sistema financeiro que acaba a gente não conseguindo utilizar recursos. E o Brasil não quebra porque a gente tem muito recurso. Essa é a grande verdade. A gente tem muito recurso, só que esses recursos eles estão numa perspectiva de uma economia da escassez, de uma economia de concentração, de uma economia onde o Estado está a serviço dos grandes interesses, não a serviço das garantias dos direitos sociais, por exemplo, né? E isso não é utopia, isso é uma realidade, isso pode ser mudado, esse paradigma. A gente não pode achar que é utópico fazer esse debate, essa discussão, apresentar propostas e achar que essas propostas não podem ser implementadas. E nós estamos hoje no país que tem todas as atribuições para isso. A gente tem aí umas povos e comunidades tradicionais que estão resistindo desde do dia que chegou o primeiro colono nessa terra, sabe? Com um olhar super colonial, uma estrutura machista, uma estrutura de exploração, e estão resistindo até hoje. Tem conhecimentos tradicionais de 3.000, 4.000 anos ainda resistindo em territórios. A gente tem as riquezas naturais, a gente tem a possibilidade de ter terra para todo mundo com muita qualidade, né? É claro que isso depende de uma grande mudança nessa estrutura, mas discutir isso à luz do coletivo que vocês têm discutido é fundamental. Então, a partir dessa minha fala, eu trago aqui mais 3 questões que foram colocadas, tá? Que eu acho que vocês já conseguiram responder, mas que eu vou colocar de novo. O Paulo da UFOVO, ele coloca os princípios das diversas iniciativas: economia solidária, economia da comunhão, criativa, economia circular, etc., convergem para uma unificação dos princípios com a economia de Francisco e Clara? É uma pergunta. A outra, daí tem a ver um pouco da fala que eu fiz, né? No nível internacional, vocês conhecem algumas políticas que tenham sido elaboradas a partir do movimento da economia de Francisco? E a outra que eu acho que é fundamental, né? Que é a Carta da Delegação Brasileira, é uma carta realmente muito linda, né? Qual foi a repercussão da mesma no nível internacional? Houve repercussão. E eu acho que dá para a gente ir para essas perguntas. Quero colocar aqui. O Neri Volpato coloca, o Aneri, como é a economia de Francisco e Clara com as várias cooperativas que já existem com objetivos muito semelhantes. Então, eu passo aí para vocês novamente, para a gente fazer essa última rodada de perguntas e depois a gente vai para as considerações finais. Lilian, prefere começar? Inverter? Bom, pode ser. Bom, em relação à fala do Marquito, a única coisa que eu fiquei pensando o tempo todo é que tudo isso, todas as questões que você pontua, fazem parte de uma narrativa. É uma narrativa que se construiu, em que se fez com que a população acreditasse que é necessário que a economia continue do modo que está, para ela continuar funcionando, como se ela estivesse funcionando. E é nosso dever tentar reconstruir e colocar alternativa. O que a gente tenta fazer, tanto dentro da economia de Francisco, quanto todos nós em outros espaços, quanto o que você faz enquanto dentro do mandato,
e nos outros espaços que tu ocupa, é essa construção dessa nova narrativa. O que a gente tenta dentro o que faz de diferente dentro da economia de Francisco, a única coisa que eu penso que seja, a coisa que eu penso que seja central é pensar a articulação como uma articulação. A gente é uma articulação e tem essa vantagem da gente ter sido selecionado de maneira geograficamente muito pulverizada e também termos inserção em inúmeros espaços. Tem o pessoal mais ligado à igreja e tem vários, é interreligioso, então várias religiões se juntaram para atuar dentro dessa proposta comum, assim como é o meu caso do Márcio, a gente tem inserção dentro da universidade, a gente tem inserção em outros espaços. E a vantagem e daí já aproveito para responder a última pergunta, a vantagem da economia de Francisco é que a gente consegue pensar nas iniciativas, a gente não precisa inventar nada, a gente não precisa substituir ninguém. A única questão que a gente tem como objetivo é articular, é pensar em tudo que já existe, é aproveitar o fato de estarmos espalhados e estarmos em vários espaços para conseguir pensar em formas de unir quem ainda não se conhece, juntar quem ainda não está junto. E acredito que a gente esteja fazendo isso relativamente bem, dado o pouco tempo em que a gente se conhece. A gente, como o Márcio colocou antes, eu e o Márcio, a gente se conheceu no finalzinho do ano passado, começo desse ano que a gente foi se ver presencialmente. Então, a economia de Francisco, ela é algo muito recente. A gente se inscreve lá em outubro, novembro. Em novembro, dezembro, a gente chega os e-mails dizendo quem eram selecionados. E daí, a partir dali, que a gente começa a se conhecer. Então, são poucos meses. Então, respondendo a penúltima pergunta, não deu tempo da gente ter uma repercussão em relação à nossa carta, porque a gente não chegou a, de fato, participar do evento, por exemplo, para levar essa carta e distribuir às pessoas como a gente gostaria. O que a gente tem feito é distribuir entre os contatos que a gente vem fazendo, apresentar a carta para o pessoal da América Latina, apresentar a carta nos espaços onde a gente está se inserindo, e a gente tem recebido uma receptividade bastante bacana. Por quê? Bom, principalmente na América Latina, os problemas são muito comuns. A gente comunga com as mesmas questões e as mesmas necessidades de soluções. Então, não sei se consigo responder muito bem a pergunta, mas a questão é que somos ainda um movimento muito recente. A gente, como eu comentei antes, a gente está a passo construindo a nossa identidade enquanto movimento, construindo o que a gente é de fato. A gente já tem essas diretrizes, esses pontos de partida, por exemplo, a questão como o Martito menciona, a questão da manutenção da natureza. A gente se opõe a essa questão. Isso já é já é uma posição bastante forte, não é uma coisa trivial. Isso se opõe a uma forma em que a economia funciona, como bem o Marquito colocou. E a gente já coloca que a gente está querendo criar uma nova narrativa. A gente quer repercutir uma nova narrativa, que a gente quer multiplicar a ideia de uma nova narrativa, em que não é pautada na ideia de que a gente precisa acumular para ter uma economia que gere emprego, renda, que seja boa para todo mundo. Então, bom, para fechar, e daí aproveitando a pergunta em relação se economia solidária, economia de comunhão, outras formas de organização. Bom, como eu tinha comentado antes, a gente tem, dentro da economia de Francisco, tem várias vertentes, tem várias formas de se entender como a economia deveria ser organizada. Então, todas essas formas de organizar a economia são compatíveis com o objetivo comum, que são esses objetivos que eu e Márcio a gente apresentou. Nós somos diferentes, nós temos visões minimamente diferentes em relação a exatamente o que deve ser, mas nós comungamos com o mesmo grande objetivo, que é construir uma economia que não seja excludente, construir uma economia que não seja pautada na monetização das pessoas e da natureza. A gente pensa numa nova economia em que a gente cria um novo circuito, em que todos os recursos que a gente coloque, tudo aquilo que
a gente ganha, a gente recebe dentro de um circuito que não seja da acumulação. Então, como fazer isso é o que a gente está construindo e a gente espera que cada vez mais gente esteja conosco e esteja discutindo, opinando, para que a gente possa crescer e amadurecer todas essas ideias. Muito bom. Eu acho que o que a Lilian colocou resume muito bem, assim, o que eu penso também. A gente até, quando teve o primeiro evento, logo em novembro do ano passado, teve o primeiro encontro que foi realizado em São Paulo, logo após a seleção, o processo de seleção, enfim, quando se iniciou a articulação brasileira. E muito do que foi colocado é que a gente enfim, nós estamos falando de Francisco e Clara, mas nós não estamos falando em uma economia, nós estamos falando em outras economias. Então, a pergunta que foi feita, eu esqueci o nome agora, eu peço desculpa a nosso colega que esteve participando, mas ela é muito pertinente, porque, sim, com certeza, nós estamos falando da economia circular, da economia de comunhão, da economia solidária, todas essas economias que contrariam a lógica da monetização, a lógica que está imposta de uma economia baseada somente na competitividade, né? A teoria econômica, a teoria econômica tradicional, ela traz muito essa questão do agente econômico, ou seja, as pessoas, as empresas, querendo maximizar a, o consumidor tentando maximizar a sua possibilidade de consumo, as empresas tentando maximizar a sua possibilidade de lucro. Então, essas outras economias, elas contrariam essa perspectiva. É uma ideia totalmente distinta. Então, eu acho que sim, elas fazem parte, sim, elas têm princípios muito próximos do que nós estamos debatendo, e a gente tem alguns princípios estabelecidos, e a carta que foi construída pela articulação brasileira, ela é bastante clara nesse sentido, inclusive ela é muito bonita, assim, uma carta que, para quem tiver interesse depois de ler, a gente pode, né, pode comentar, solicitar o Marquito, a equipe do Marquito, a gente pode passar essa carta, porque ela traz basicamente todos esses princípios que orientam esse processo em construção, né? Nós temos eixos bem definidos que aqui foram discutidos, mas isso é um processo de construção dessas novas economias e também de desconstrução da economia que está aí, né? Que serve ao sistema financeiro e não serve às pessoas e ao nosso ecossistema. Então, é mais ou menos por aí. A gente tem estabelecido essa construção, isso não está tudo pronto, né? A gente não tem a fórmula mágica, mas a gente tem realizado diversos encontros e unido nossas forças para poder, de fato, transformar. E isso tem sido fruto de um trabalho coletivo, né? De diversas pessoas participando, não sou só eu, não é só a Lilian, é uma construção bastante coletiva e a gente tem tentado trabalhar muito dessa forma. Muito legal. A gente está indo para o final, pessoal. A gente falou que a nossa live ia durar no máximo 1h30, a gente já está com 1h20 quase. Está sendo muito gostoso, tem aqui várias questões, né? Acho que é legal na finaleira aí, eu vou passar uma última rodada para fazer as considerações finais para a Lilian e para o Márcio. E aí, de repente, colocar uns canais de comunicação. Algumas pessoas perguntaram, sabe, como é que as pessoas podem participar dessa discussão, podem contribuir com esse debate, né? De repente, não sei se, né, vocês passem ou ali no chat ou passem aqui, a gente coloca ali e dá esse canal mais aberto para as pessoas participarem, né? E vi também que muita gente reagiu quando a gente falou sobre os agrotóxicos, sabe, Lili e Márcia? Porque é um exemplo muito claro, assim, né? Tinha alguém, eu acho que é o Vânio, eu conheço muito bem o Vânio, lá dos ingleses, colocou que o mercado, ao princípio, né, do pensamento liberal, que o mercado se controla, né? Mas o maior exemplo é essa questão dos agrotóxicos, por exemplo, sabe? É muito emblemático, né? O país que mais consome agrotóxico é um país do qual a balança comercial ela tem um peso grande, o agronegócio, a venda de commodities, né, de alimentos,
Porém, existe uma injustiça muito grande nesse processo, né? Por exemplo, a quantidade de áreas degradadas que a gente acaba aumentando ano a ano, né? Nós temos um índice de desertificação de territórios no Brasil que ninguém fala disso. De perda de solo, ninguém fala disso. Isso eles chamam de externalidades, eu chamo de efeito direto, entendeu? Só que isso não é calculado lá na balança comercial. Esse cálculo não entra a perda de biodiversidade, a perda de solo, a perda de povos e comunidades tradicionais que são expulsos a partir de bomba, a partir da força do Estado, dos seus territórios para ocupação por essas áreas, para esse modelo de agricultura, né? O quanto que isso tem de reflexo na perda de água, né? Na contaminação de água e na contaminação das pessoas com esses agrotóxicos, e está comprovado, né? Então, tudo isso não está calculado. O custo dos agrotóxicos de Santa Catarina, a gente não pesa isso no custo para a saúde pública de Santa Catarina. É só acompanhar a curva de aumento de cânceres com a curva do consumo de agrotóxicos no país e o investimento que se faz no CEPOM, por exemplo. Sabe? É só acompanhar que os indicadores de cânceres e outras doenças crônicas não transmissíveis, elas acompanham especialmente regiões onde que o aumento do uso de agrotóxicos foi efetivo. Tem uma correlação direta, né? Só que isso não está calculado, isso não aparece na balança comercial. Então, sim, é um sistema financeiro pautado por um mercado financeiro que não calcula os seus estragos, não calcula as suas externalidades, não calcula as suas degradações, não calcula o seu impacto na saúde e na sociedade. E depois quem paga a conta é a própria população, porque esse dinheiro fica imobilizado no sistema de saúde, fica imobilizado na perda de biodiversidade, né? Que era um dinheiro que poderia estar indo para uma perspectiva da abundância, da coletividade e do bom uso para a promoção de felicidade e de saúde, né? Então, sim, essa ideia ela não funciona muito bem. Vou dar um outro exemplo para a nossa cidade, tá? A questão de Florianópolis não ter um restaurante popular. O mercado se regula, então? Não, porque nós temos uma população passando fome. E a prefeitura, nesse período de pandemia, por exemplo, não gastou um centavo com alimentação. Se não fossem as entidades da sociedade civil organizadas, com cozinhas comunitárias, com instituições com doação, para oferecer alimentos, a prefeitura não botou um centavo. Ela manteve o que tinha antes da pandemia, porém o incremento da necessidade de alimentação para populações que cada vez aumenta mais, teve que vir da sociedade civil. Então, os restaurantes privados não deram conta de conseguir regular esse mercado. E por isso a necessidade de um restaurante popular, do Estado ser esse promotor do direito humano à alimentação adequada, que está lá na nossa Constituição Federal, sabe? Então, assim, são esses exemplos que a gente pode prever que poderíamos ter uma outra perspectiva. E por que não tem um restaurante popular? Porque será que a gente tem uma visão, a cidade ou as forças econômicas da cidade não querem ter um restaurante popular porque isso vai atrair população de rua, porque tem uma visão higienista? É muito reduzido essa visão, porque o restaurante popular ela atende a toda a população e ela democratiza o acesso à alimentação, que deveria ser um princípio, assim como o acesso à água, assim como o acesso a saneamento básico, né? Então, esses princípios também a gente precisa tratar de forma muito adequada. É claro que o Estado foi tomado de assalto por corruptos, foi tomado de assalto por quem está lá para fazer fisiologismo político, para quem está lá para fazer seus negócios. O lobby em cima do Estado por as grandes corporações é gigantesco. Basta a gente ver o lobby que eles fazem para as legislações em relação à questão dos alimentos industrializados, né? Do agrotóxico, um exemplo. Então, assim, e tudo isso é muito sério, porque essa não é a função do Estado. A função do Estado era garantir justiça social a partir de políticas públicas, garantir e diminuir as contradições do modelo capitalista. Seria a função do Estado garantir
o diálogo, né, do contraditório, mas, infelizmente, a gente coloca o Estado a serviço desses interesses do mercado financeiro. Essa é que é a grande questão. Então, trazer o debate da economia francisca é fundamental, porque a gente elabora essas questões e traz outros paradigmas que poderiam estar sendo construídos. E aí, um outro exemplo, vou dar aqui, do nosso trabalho no mandato, que é a construção de uma casa de parto normal para dentro do serviço Sistema Único de Saúde, né? Então, são ações, e a gente também elaborou muito um conhecimento dentro desses anos ali na Câmara, esses 3 anos e meio, é que, para nós, política pública, ela só se efetiva quando ela está dialogando com o orçamento municipal. Enquanto ela não dialoga, né, enquanto ela não é justa no orçamento municipal, a gente não consegue efetivar a política pública, porque ela precisa ter investimento do Estado para poder rodar essa política pública. Então, é fundamental a gente olhar também para a economia de Francisco, à luz da função do Estado nesse momento. Né? Agora, não dá para ter um Estado baseado nessa contradição hoje, que é a grande parte daqueles que utilizam e ocupam esse lugar no Estado acabam utilizando isso para o seu fisiologismo, para a garantia dos seus interesses financeiros ou da garantia do seu poder. Né? Então, isso também é algo para a gente ter que repensar, para se pensar uma outra economia. Né? Então, quero agradecer sim, imensamente de poder dialogar, conversar com vocês. Eu tenho um pensamento bem utópico, né? Acho que a gente tem condições hoje no mundo do que a gente acumulou de ter uma renda universal para a população planetária, de ter o trabalho como direito, né? Mas um trabalho a partir de um trabalho que todo mundo pudesse ter trabalho de 4 horas e ter tempo para suas outras atividades, né? E que a gente pudesse pensar numa sociedade onde que a gente tivesse direito à moradia, direito à cidade, sabe? E é possível, a gente acumulou o suficiente para isso. Só que para isso acontecer, a gente tem que partir para esses outros paradigmas, né? E que a economia de Clara e Francisco apontam, e que vocês trouxeram com tanta propriedade, né? Então é isso. Quero muito, assim, agradecer a presença do Márcio, da Lília e de todo o coletivo que constrói e que vem se debruçando nesses últimos meses para elaborar e para construir, e que não tem nada pronto, está em construção, né? Mas também tem uma história que está sendo acumulada há muito tempo. Então, parabenizar muito, contar com a gente aí, agradecer a Carlinha, que foi sensacional para organizar tudo isso, tem sido fundamental no mandato agroecológico, né? E aí eu passo para a Lília e para o Márcio fecharem aqui a nossa live, agradecer a todo mundo que acompanhou, né? Dizer que a gente está aberto para o diálogo, para conversar, para o contraditório, né? Eu acho que colocar as peças sobre a mesa é o que a gente precisa nesse momento, de estar aberto ao diálogo e à construção, né? E agradecer demais e que vocês façam as considerações finais de vocês. E se quiserem colocar informações para quem quiser acessar, participar do debate, fiquem à vontade, tá bom? Obrigadão mesmo. Bom, o que eu quero... minhas considerações finais são para dizer que tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente falou a respeito aqui nessa conversa, são questões bastante práticas, são exemplos bastante concretos. O que a gente discute dentro da economia de Francisco são, enfim, são ideias que já existem. Então, por exemplo, dentro da economia de Francisco, a gente tem o Ariel, que é do CSA, que é do Comunidade de Sustento Agricultura, trazendo todas as experiências que já existem pelo Brasil inteiro, que é de grupos de pessoas que resolvem estar junto com os agricultores, pensando enfim, pagando antecipadamente para poder receber seus produtos, cestas de produtos ao longo do tempo, estando em contato com o agricultor e combinando e tendo uma relação de reciprocidade junto com os agricultores. A economia de Francisco é, por exemplo, as células de consumo responsável que tem aqui em Florianópolis, que é promovida pelo Laboratório de Comercialização de Agricultura Familiar, do LACAF, da UFSC, que fazem um trabalho sensacional. Eu mesmo toda semana recebo uma cesta, menos de R$30 eu tenho produtos agroecológicos para a semana inteira. A economia de Francisco são as cooperativas de agricultores familiares que já atuam
com agroecologia ou já fazem esforços para fazer uma agricultura o mais sustentável possível, para dar o preço mais justo ao agricultor. Então, a economia de infraestrutura ela já existe, ela é concreta, ela é a moeda social que o Instituto Padre Wilson Groh, junto com o ICOM, estão desenvolvendo aqui em Florianópolis. São iniciativas concretas, é o que já existe. A gente não está, de novo, a gente não está inventando nada. A gente simplesmente está olhando para aquilo que já existe, que já está acontecendo, que já funciona, e no concreto, e querendo que essas iniciativas se multipliquem, tenham maior visibilidade, que sejam discutidas, que sejam aprofundadas, que sejam melhoradas, que sejam fortalecidas. Então, a minha fala final é dizer, esse tipo de economia que a gente quer, ela já está ali, ela só precisa ser fortalecida. E muito obrigada pela possibilidade de estar aqui para discutir esse assunto que é tão bom de discutir. Obrigado, Lilian, muito obrigado mesmo. Márcio? Bom, então, para finalizar, assim, também, eu acho que eu concordo com muitas das coisas que a Lilian colocou, e eu acho que muitos dos pontos que a gente colocou, do debate que a gente vem trabalhando aqui, são pontos que estão na Constituição do nosso país. Então, muitas das coisas não são, elas se colocam como quase revolucionárias diante do cenário que se coloca, mas elas estão ali, elas estão na Carta Constitucional do país, que as pessoas têm que ter direito a uma vida digna, elas têm que ter direito à saúde, elas têm que ter direito à educação, elas têm que ter direito a um emprego digno. Então, nós estamos trabalhando para poder conseguir isso, e mais do que construir, é para aproveitar e fazer essa rede de iniciativas que muitas vezes estão acontecendo, mas de forma isolada. Esse movimento permite que essas iniciativas se fortaleçam a partir de uma rede que nós estamos participando. Então, o próprio caso, né, caso de políticas públicas já aprovado, como o Marquito falou, da Floripa Zona Livre de Agrotóxico, isso talvez há certos anos atrás poderia soar utópico, mas isso foi aprovado, né? Então, eu acho que o debate político, e uma coisa que vale, do meu ponto de vista, é importante ressaltar, é que, da mesma forma que a gente tem que criticar a política, é, e, e nós olhamos para a situação do país hoje, em diversos aspectos, nós vemos que o Estado foi, de fato, roubado, né, que está a serviço de grandes corporações, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, mas que é através da política que a gente tem a possibilidade também de transformar. E para isso a gente tem que debater, a gente tem que se unir, a gente tem que ouvir, a gente tem que escutar as vozes das comunidades, do campo, das cidades. E eu acho que nesse sentido, assim, eu encerraria também com um convite para que as pessoas que estão nos assistindo tenham vontade mesmo de ouvir sobre isso, de conversar sobre isso, que nos procurem para conversar sobre isso, sobre esse movimento, sobre as possibilidades de uma economia mais justa, mais sustentável, uma economia que estimule a leitura, os livros, não as armas, né? Então, assim, isso é possível, e a gente acredita nisso, e essa construção está acontecendo. A gente agradece muito a possibilidade de poder participar, e chama de fato para que as pessoas, para que a gente possa criticar a política e tentar exercer a política que de fato mude a vida das pessoas, mude a forma com que a economia está posta, e que a gente possa construir isso de forma coletiva. É um caminho longo, mas ele se construído coletivamente e com engajamento de mais pessoas, isso pode tornar mais viável. É uma luta que é de todos nós, e a gente agradece muito a possibilidade de estar participando aqui hoje, agradecer muito a Carla, que nos fez também o convite, que desde lá em fevereiro participou de uma reunião com a gente, o Marquito também, desde o começo, nos abrindo esse espaço de diálogo. Então, eu recebi um e-mail esses tempos, de um professor da UFSC, convidando, né, e até compartilhei isso com o grupo, com o coletivo catarinense, e o título, o assunto do e-mail era Outro Mundo é Possível. E no fim do e-mail,
ele me colocou a seguinte mensagem: de haver braços solidários. Então, acho que a gente é uma luta grande, enfim, mas a gente pode construir isso e queria contar com todos vocês e agradecer muito a possibilidade de estar aqui participando. Muito legal, Lili e Márcio, muito obrigado mesmo. A gente vai se despedindo. Não sei se vocês querem deixar algum link, alguma coisa. Esse pessoal já colocou lá na live ou algum e-mail que alguém possa se comunicar. A gente pode disponibilizar agora em seguida nos comentários tanto o e-mail quanto a nossa página Legal, no Facebook. ótimo. Só para aproveitar o gancho, a página no Facebook é Articulação Catarinense pela Economia de Francisco e Clara, mas depois a gente disponibiliza o link também. Obrigado, Muito Marquito. bom. Obrigado, gente. Bom, obrigado, galera. Tamo junto aí. Força para nós e vamos ter esperança, com certeza. Vamos esperançar, como diz o Padre Wilson. Obrigadão. Valeu, um abraço. Fechou ali. Acho que o João vai fechar aí para nós, cara, a live. Bom, gente, obrigada pela conversa. Aí. Sim, foi muito bom, muito bom. Nossa, em poder conversar tanto, né, aplicação na prática, sim, eu acho que essa função do Estado, né, esse debate sobre a função do Estado na questão da economia de Francisco, né? Então, a gente tem pensado muito nisso, em como a gente construir, inclusive, direcionamentos, né? O que tem que ser feito, o que tem que ser colocado. Até num grupo de pesquisa dentro da economia de Francisco, a gente tem colocado a questão das cidades. Um projeto para cidades em como... Enfim, como construir o que tem que ser feito, o que deveria ser feito, como que a cidade deveria... Pensando nas eleições municipais, por exemplo. Muito bom. Legal, então vou pedir para o João para a gente finalizar a live. A gente já encerrou a live ou não? Não, acho que está rolando, cara. Acho que o João não fechou, não, mas pode falar. Tá rolando? Eu achei que tinha... Não. Desculpa. Não, eu só ia colocar esse debate sobre as cidades, né? A gente viu um tema que vem sendo muito debatido sobre a renda básica, e isso é um debate do que eu tenho visto, ele pode ser também colocado, e cada vez mais a questão municipal tem que ser colocada para políticas que a gente muitas vezes espera que sejam implementadas em nível nacional ou estadual. Tem uma cidade, por exemplo, enfim, o caso da renda básica tem a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, né, que implantou por ser uma cidade com uma renda elevada de petróleo, mas tem cidades que não têm renda de petróleo e que estão tentando implementar. Uma olhada esses dias, tem o caso de Limoeiro do Anadia, é uma cidade pobre no interior de Alagoas, e que o prefeito teve vontade